Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer o que? Aplicar em exercícios aquilo que nós já aprendemos na nossa aula de regência. Este é o programa que você já sabe, fica em casa aprendendo, um programa desenvolvido para pensando na saúde dos nossos chuchus, dos nossos professores e para que também a educação do Maranhão continue avançando. Estamos com aulas na plataforma Gonçalves Dias e na TV Educação, desenvolvendo temas variados, redação, exercícios, aulas de todas as disciplinas. Eu sou a professora Cacau Sotero e já vamos começar com a primeira questão. Não vamos perder tempo. A regência verbal está errada. Bom, já sabemos que a regência é a relação do verbo com o seu complemento. Mudou o sentido, pode mudar a preposição e nós vamos analisar uma a uma para ver qual está errada. Letra A. Esqueceu-se do endereço. Bom, o verbo esquecer é um verbo normalmente transitivo direto e indireto. Porque quem esquece, esquece algo, não é assim? Agora, eu posso me esquecer. Então, esqueceu-se do endereço, não simpatizei com ele, simpatizar. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. O filme a que assistimos foi ótimo. O verbo assistir tem regências diferentes de acordo com o significado. Faltou-me completar aquela página ou ainda aspiro um alto cargo político. Lembra do verbo aspirar? Ele pode significar sorver, aí ele é transitivo direto, mas no sentido de desejar, ele é transitivo indireto. Então, a errada é a letra E. Seria aspiro a um alto cargo político. A um alto cargo político, certo? Por quê? Porque ele é transitivo indireto, exige a preposição a, tá certo? Mais uma. Observe a regência verbal e assinale a opção falsa. Avisaram, no caso, você vai ver aqui qual a questão que está errada, a regência. Avisaram-no que chegaremos logo. Avisaram alguém, representado aqui por essa expressão no, em mais o, no. Avisaram alguém. Informei-lhe a nota obtida. Gente, no não tem nada a ver com em mais o, tá? Eu viajei aqui. São aquelas expressões que nós estudamos aí da preposição lo, lá, los, las, no, na. São isso aqui. Avisaram ele, então avisaram no que chegaremos logo, né? Em mais o, no não existe. Apaga isso aí. Apaga mesmo. Viajei, foi certo. Sabe por quê? Porque nós estávamos falando outra aula de unir, que também não existe. Em mais i, ni não existe. Daria esse resultado aí. É um vício de linguagem, tá? Então, eu falando disso, numa outra aula, ficou na minha mente, tá? No não existe, não. Os motoristas irresponsáveis, em geral, não obedecem aos sinais de trânsito. Quem obedece a alguma coisa. Informei, quem informa alguém de alguma coisa. Há bastante tempo que assistimos em São Paulo. Assistir em São Paulo no sentido de morar, certo? E muita gordura não implica saúde. Implicar também tem sentidos diferentes. Qual aqui está errada? Letra A. Avisaram-no que chegaríamos logo. Seria avisaram que chegaríamos logo, tá? Então, a construção aí está errada. Próxima. Assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta. É o contrário. Qual que está certa? Tem outras erradas aí. As crianças, obviamente, preferem mais os doces do que os legumes e verduras. Atenção para o verbo preferir. Assista uma TV de LCD pelo preço de uma de projeção e leve junto um home theater. O jockey Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando títulos e euros, objetivando. O verbo visar tem sentido de mirar e sentido de objetivar. Construir impérios a partir do nada implica em inovação e paixão. O verbo implicar tem sentido de consequência, certo? E no sentido de
zombaria. A Caixa Econômica informou os mutuários que não haverá prorrogação dos prazos. Qual delas está correta? E as demais estarão falsas. Qual? A, B, C, D ou E? Letra D está de acordo com a norma culta. Então, as demais estão erradas. Ó. Construir impérios a partir do nada implica inovação. O verbo implicar no sentido de acarretar. Agora, olha só. As crianças preferem. Quem prefere, prefere uma coisa a outra e não de quê? Ah, eu prefiro peixe do que carne. Tá errado. Prefiro peixe a carne, prefiro suco a refrigerantes, prefiro praia a campo, ok? A segunda diz assim, ó, assista. Assistir no sentido de ver é transitivo indireto. Assista a uma TV pelo preço de uma projeção, tá bom? No sentido de ver. O jockey Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando, no caso, objetivando a títulos. Visar no sentido de objetivar. Letra E. A Caixa Econômica informou. Quem informou? A Caixa Econômica. Informou o quê? Que não haverá prorrogação de prazos. Só que, nesse caso, ela informa a alguém. A os mutuários, então aos. Então o erro está aqui, tá bom? Então a certa é a letra D. Mais uma. Embora de ocorrência frequente no cotidiano, a gramática normativa não aceita o uso do mesmo complemento para verbos com regências diferentes. Isso aí, gente, na fala pode acontecer, mas na escrita não deve, porque você perde ponto na competência 1 da sua redação. Esse tipo de transgressão só ocorre na frase. Então, aqui, essas frases apresentadas aqui nas alternativas tem, né, uma delas com uma divergência gramatical. Pode-se concordar ou discordar até radicalmente de toda a política externa brasileira. Educador é todo aquele que confere e convive com esses conhecimentos. Vi e gostei do filme O Jardineiro Fiel, cujo diretor é um brasileiro. A sociedade brasileira quer a paz, anseia por ela e a ela aspira. Aspira o quê? A paz, no sentido de quê? De sorver ou de desejar? Interessei-me e desinteressei-me pelo assunto quase que simultaneamente. Qual dessas transgressão aparece aqui nas orações? Qual delas aí? A, B, C, D ou E? Aqui, ó. A sociedade brasileira quer a paz, anseia por ela e a aspira, ou seja, a deseja. Deveria ter uma preposição. Por isso que esta é a alternativa correta. Ela é uma alternativa correta porque está errada, entenderam? Fica até engraçado, mas é isso mesmo aí. Quinta questão, preste bem atenção. Assinale a alternativa em que haja erro de regência verbal. Já sabemos que o erro de regência se constitui no tipo de preposição ou se você não vai colocar uma preposição onde deveria colocar. Então, olha só. Deu-lhe um belo presente de aniversário. Levei-o para o médico esta semana. Gostamos deste novo filme. Fui no cinema ontem. Ei, no cinema, ó. Fui no cinema, fui na praia. Quem vai, vai a algum lugar e não em. Esse no aqui é a confusão, tá certo? Nesse caso aqui, em mais a, na. Em mais o, no. Aí, nesse caso aqui, ó, fui no cinema. É diferente daquele exemplo que eu dei lá anteriormente, falei no nu. Nesse caso, não caberia àquele exemplo. Mas esse aqui cabe, certo? Então, eu posso dizer assim, coloquei a comida no prato, porque quem coloca, coloca em algum lugar. Agora, quem foi ou quem vai, vai a algum lugar, ou foi a algum lugar. Então, gente,
quem como ficaria aqui? Fui ao cinema. Então, no cinema. Na linguagem coloquial, esses desvios acontecem. Por isso, é comum passá-los para a escrita. Por isso que nós precisamos ficar atentos. Por isso que eu estou sempre dizendo, façam leitura. A leitura é importante no desenvolvimento do conhecimento linguístico. Às vezes, você não vai conseguir memorizar uma regra gramatical, mas por você ter um hábito de leitura constante, você vai ver as construções corretas em alguns autores e aí você vai se familiarizando com a regência de forma natural, tá bom? Outro exemplo. Assinale a alternativa onde a regência do verbo assistir está errada. Então, o verbo assistir é um verbo que apresenta a regência. Ele tem sentido de morar, residir, tem sentido de sorver, cheirar, tem no sentido de estar presente e prestar assistência. Cada uma delas tem uma relação com a preposição. Assistimos um belo espetáculo de dança a semana passada. Não assisti à missa. Os médicos assistiram os doentes durante a epidemia e o técnico assistiu os jogadores. Qual delas está errada? Aí eu preciso me lembrar do verbo assistir, do verbo visar, do verbo implicar, são verbos, e do verbo aspirar, são verbos que apresentam regências diferentes de acordo com o sentido. Eu tenho que memorizar essas significações para não errar, nem em questão de prova, nem em redação, tá bom? Qual é errada? Letra A. Quem assiste, assiste no sentido de ver, de estar presente, assiste a alguma coisa. Então, nós assistimos a filmes, a espetáculos, a um belo espetáculo, que seria a resposta correta, a jogos, certo? Então, a letra A é a questão certa que apresenta um erro de regência verbal. Bom? Regência verbal é a relação do verbo com os seus complementos. Repito, tomem muito cuidado na hora de produzir o seu texto. Uma boa dica é se policiar para falar corretamente. Quem fala corretamente, escreve corretamente. Quem se deixa levar pelos vícios de linguagem pode, no momento de uma produção textual, na hora de uma entrevista de emprego, transcrever esses vícios para uma redação. Aí não fica legal. Mais uma questão. Quando implicar tem sentido de acarretar, e nós já sabemos disso, produzir como consequência, constrói-se uma oração com objeto direto. Onde isso acontece nessas alternativas? Quando era pequeno, todos sempre implicavam comigo. Todos implicam com gremistas, principalmente os flamenguistas atualmente, nesse contexto, né? Andou ganhando aí uma sequência de jogos com placares aí bem amplos, né, Júnior? Aí implicam. Pelo que os chuchus gremistas vão me odiar, né? Pelo que diz o assessor, isso implica em gastos. Eu estou usando esses exemplos, gente, de futebol, porque aluno normalmente gosta e é interessante para vocês contextualizarem os verbos nas situações reais. O atraso do pagamento do carnê implica em juros, certo? E uma nova briga implicará situação desconfortável. A questão, o comando da questão já diz qual é o significado do verbo e qual é a sua transitividade. Lembrando, transitividade verbal só se estuda com verbos significativos. Verbos transitivos, diretos e indiretos, verbos intransitivos, tá? Aí lida com objeto direto, enfim. Nesse caso, a nossa atenção é para com a preposição ou não. Qual delas aí, qual oração, tá bom, está construída com objeto direto, que é o que está pedindo, no sentido de acarretar, produzir consequência? Letra E. A letra A diz assim, ó, todos implicavam comigo, no sentido de mexer, de provocar. Aí o verbo implicar tem uma outra significação. Todos implicam com gremistas, no sentido de zoar. Tá certinho.
o comigo, lembrando, comigo é um pronome oblíquo que substitui um objeto indireto. Então, está certo. Aqui eu tenho a preposição certinha, com gremistas. Eu não posso usar o por, eu não vou poder usar o de, que embora sejam preposições, eu tenho que usar a preposição adequada. Letra C. Pelo que diz um assessor, isso implica, isso acarreta gastos, certo? Um atraso no pagamento implica em juros. Mas aqui diz, ó, isso, uma nova briga, implicará situação desconfortável, produzindo o caso como consequência, certo? Objeto direto, tá aqui, não precisa de preposição. Professora, por que a letra D está errada? Porque seria implica juros sem preposição, porque é o mesmo significado, acarreta. Por que a letra C está errada? Implica gastos e não em gastos, porque tem que ser objeto direto. Então, a forma corretinha é a letra E, entenderam? Mais uma questão. Agora, vocês têm que prestar atenção, porque vocês vão marcar mais de uma alternativa. Assinale a alternativa que contém respostas certas, ou seja, construções gramaticalmente corretas em relação à regência. Visando apenas os seus próprios interesses, ele involuntariamente prejudicou toda a família. Aí, visar, o verbo é visar, tem que ver a regência dele. Como era orgulhoso, preferiu declarar falida a firma a aceitar qualquer ajuda do sogro. O verbo é preferir. 3. Desde criança, sempre aspirava, no sentido de desejar, a uma posição de destaque, embora fosse tão humilde. Número 4. Aspirando o perfume, ou seja, sorvendo, cheirando, das centenas de flores que enfeitavam a sala, desmaiou. Então, eu tenho mais de uma. Quais são as corretas? 1, 2, 3 ou 4. 1 e 2, 2 e 3, 1 e 4. Então, qual delas estão? 1, 3 e 4, 1, 3 e 4. 2, 3 e 4, 1, 3 e 4, 1 e 2, 1, 2 e 3, 1 e 3. Todas não estão corretas porque não tem nem alternativa aí. A alternativa correta é a letra A. A questão 2 está certa, a questão 3 e a 4. A letra A está errada porque visar aqui precisaria de preposição, porque é no sentido de objetivar, certo? Mais uma. Assinale a alternativa correta, mais uma vez. Prefiro aspirar uma posição honesta que ficar aqui. Verbo preferir. Prefiro aspirar uma posição honesta que ficar aqui. Antes, né? Antes prefiro, aqui só prefiro. Prefiro aspirar uma posição honesta que ficar aqui. Prefiro antes aspirar uma posição honesta que ficar aqui, ou prefiro aspirar a uma posição honesta a ficar aqui? Fácil demais. Quem prefere, prefere uma coisa em detrimento de outra e não do que outra. Então, prefiro uma coisa a outra, certo? Letra E, prefiro aspirar uma posição honesta a ficar aqui. Dá tempo para mais uma? Qual dessas aí? O período verdade é que se lembrava de que Dona Maria podia com muita justa razão. Apresenta uma regência que obedece ao padrão culto da língua. Escolha entre as alternativas a seguir aquela que também é aceita, além da primeira, além da alternativa. Verdade é que lembrava de que Dona Maria podia com muito justa razão. Verdade é que lembrava de que Dona Maria podia com muita justa razão. Letra C. Verdade é que se lembrava de que Dona Maria podia com muita justa razão. Verdade é que lhe lembrava de que Dona Maria podia muito com justa razão. Ou verdade é que o lembrava de que Dona Maria podia com muita justa razão. É estranho, soa mal aos ouvidos esse negócio de justa razão, mas apenas uma delas é a aceitável. Qual? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Verdade é que Dona Maria podia com muito justa razão. É a forma aceitável, é a alternativa correta desse assunto bem interessante da nossa gramática. E para finalizar, preferir. Qual delas aqui não apresenta problema de regência? Preferiu sair antes do que ficar, a gente já sabe. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. O cargo a que todos visavam, o verbo visar, precisa de uma preposição. Quem lembra, lembra de alguma coisa. E as informações que dispomos não são suficientes e ainda não tenho dúvidas
que ele chegará. A pergunta é: qual delas não apresenta problema de regências? De regência só tem uma e é a letra B. E eu fico por aqui, porque exercícios vocês já sabem. Compliquei?